Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Numismática Fidelis. E esse vídeo é para quem está começando no colecionismo de moedas ou ainda não possui muita intimidade em determinar o estado de conservação de uma peça. Então é comum, né, é frequente que você ouça, né, não só aqui no canal Numismática Fidelis, como em outros canais sobre esse tema, ser pronunciado, né, a palavra soberba, flor de cunho, flor de estampa, no caso de cédulas, muito bem conservada, né, a famosa MBC. Mas nesse vídeo eu vou apresentar uma moeda que é classificada como UTG. O que é uma moeda, né, com o estado de conservação UTG? Essa sigla significa um tanto gasta. Ela, na escala de classificação, né, dos estados de conservação, a UTG costuma ficar na última posição, abaixo apenas do estado de conservação chamado regular, né, representado pela letra R, né, maiúsculo. Então, na prática, né, qual é a definição de UTG? Né? As moedas UTGs, elas apresentam apenas a sombra, né, da imagem principal que está ali representada. Né? Pode ser a efígie de um monarca, de um presidente, de algum símbolo, né, que seja o tema central da moeda. São praticamente ilegíveis os detalhes de legenda. Então a gente não consegue, por exemplo, ler integralmente o que está identificado tanto no reverso, no caso dessa aqui, quanto no anverso. A gente não consegue identificar. Assim como data, letra monetária, quando é o caso, a gente não consegue ter uma legibilidade que permita, apenas com esses elementos, identificar de que moeda se trata. A orla de uma moeda UTG ela é bastante gasta, né, muitas vezes com moças. Então, por exemplo, isso aqui é uma moça. Tá vendo? Essa falha aqui, né, é uma moça. Deixa eu ver se tem outra. Tem algumas outras pequenas aqui, por exemplo. É comum na moeda UTG ter, né, essas moças, essas falhas aqui, né, esses amassados, faltando um pedacinho. Então, além desse desgaste da orla, né, a gente percebe esse tipo de desgaste. Né? Então, a gente, de uma forma assim, geral, é uma moeda que ela tá bem maltratada, né? Tá bem desgastada. Normalmente, principalmente, por exemplo, moeda de cobre, como essa daqui, né, tem um estado de corrosão já bem avançado. Agora, mesmo em uma moeda UTG, dependendo da moeda, a gente ainda consegue, né, fazer a sua classificação. Então, por exemplo, essa moeda aqui, inclusive essa moeda é um estudo de caso que vai ser publicado ainda nesse mês de fevereiro de 2022, lá na plataforma da nossa escola de numismática. Lá eu vou compartilhar o vídeo completo fazendo a classificação dessa moeda, quais são os métodos que eu utilizei, as ferramentas empregadas, todas as técnicas visuais aqui para identificar a moeda. Então, esse vídeo, se você é aluno, né, ou aluna lá da nossa escola de numismática, essa aula completa, com PDF, com imagens, né, fotografias em alta resolução, vai ser publicado ainda nesse mês de fevereiro de 2022. Então, aqui o objetivo desse vídeo é apresentar mesmo, né, exemplificar uma moeda em estado de conservação UTG, um tanto gasta. Então, esse aqui, por exemplo, é uma moeda do Império do Brasil, né, o material de cobre, o diâmetro está com quase 40 milímetros. Aqui a gente percebe, é possível notar a presença aqui de uma grinalda de tulipas. Tem florões aqui que estão muito bem achatados, né? Já perderam, né, o seu relevo. Porque aí na tela
do computador, do celular, talvez você não consiga visualizar, né, com a mesma riqueza de detalhes que eu tenho, né, não só a olho nu, mas utilizando o equipamento aqui de dar um zoom aqui, né, ou uma lupa, um microscópio digital, né, a gente consegue perceber esses detalhes, né? Então, esse aqui é o anverso, né, da moeda. E no reverso, nós temos aqui a coroa, né, o escudo imperial com a coroa, né, a esfera armilar. Nós temos aqui o ramo com folhas de tabaco, aqui um ramo com folhas de café. Aqui a gente tem uma legenda, né, a inscrição, né, em palavras latinas que significa: por este sinal vencerás. Que sinal é esse? Esse aqui. Aliás, esse aqui. Isso aqui é uma... A gente pode até fazer um vídeo para falar somente dessa inscrição, né, em latim, né, que significa por este sinal vencerás, que segundo a história, né, ou a lenda, foi uma visão que o imperador Constantino teve, né, onde ele teve a visão desse símbolo aqui, que é uma letra X e o P. Né? Aí tem toda a história aqui do significado dessas palavras, mas pode ser tema de um outro vídeo, porque essa inscrição está muito presente na numismática. Então, né, todo estudioso da numismática procura se aprofundar, né, do porquê as moedas terem determinadas inscrições, né, de forma recorrente. Né? Então, a gente aqui não está preocupado assim, do ponto de vista filosófico, religioso, se determinada corrente, né, está correta ou não. Né? O numismata ele não entra nesse tipo de questionamento, né? É isento em relação a isso. Né? Isso isso é uma característica que, caso você deseje se aprofundar na numismática, deve trabalhar, né? Ter uma isenção, né, do ponto de vista histórico e fazer ele se limitar, né, ao estudo do significado, né, das razões de determinados símbolos, legendas, terem uma certa recorrência, entender isso, né, buscar as razões históricas sem juízo de valor. Então aqui existem alguns elementos aqui que me permite identificar essa moeda. Né? Por exemplo, né, já vou dar uma pista aqui: o tamanho das folhas aqui do tabaco, né? A posição que elas ocupam em relação ao escudo. Por exemplo, aqui na coroa, a posição que ela ocupa em relação a essa inscrição. Aqui, por exemplo, tem a palavra signo, que significa sinal. Toda a proporcionalidade entre os elementos, a sua posição, né, nos dá aqui informações cruciais para a sua classificação. Mas o objetivo aqui do vídeo é mostrar, né, o que é aqui um exemplo, né, de uma moeda UTG. E o que justifica, né, a gente ter uma moeda UTG em nossa coleção? Primeiro, esse exemplar aqui eu ganhei de presente. Né? Então foi presente, eu guardei com muito carinho, né? Vai ficar guardado aqui, né? Não vai para o álbum, vai para um espaço aqui separado, específico. Né? Agora, o que justifica a aquisição, né, e comprar, né, você entrar na internet ou alguém te oferecer uma moeda em estado UTG, é o seu grau de raridade. Então, você pode até não ter uma moeda bonita, né, em comparação a uma soberba ou flor de cunho, mas pelo seu estado pelo seu grau de raridade ou nível de raridade, né, se for uma moeda escassa, né, a partir de escassa, né, talvez já valha, né, a sua aquisição, dependendo do valor também. Né? E se for rara ou raríssima, aí não tem nem o que pensar. Né? Vale a pena a sua aquisição. Agora, independente se foi adquirida, né, se foi comprada, se foi barato, se foi cara, ou presenteada, como o meu caso, né, essa moeda aqui específica é uma moeda de cobre do Império do Brasil. Então, dependente do seu estado, é uma moeda que tem a sua história. Ela circulou por muitas mãos. Né?
teoricamente, é possível que o próprio imperador Dom Pedro II tenha utilizado essa moeda, né? Então, ela certamente passou, né, por muitas mãos. Então, a simples possibilidade, né, de que forma os locais, por quais pessoas ela passou, mexe, né, com o nosso imaginário, né, a gente cria um laço aqui emocional com a peça que faz com que a gente queira guardá-la, né, que é aqui o meu caso. Então, para mim, isso aqui é uma peça histórica, né, que tem a sua importância independente de estar em UTG ou não. Ela circulou, né, como quase todas as moedas. Então, espero que esse vídeo tenha te acrescentado aí no seu estudo, né, de numismática, né? Essa é uma UTG e talvez no próximo vídeo eu vá progredindo aqui, né, até chegar no estado de flor de cunho. Se você tem um palpite de qual moeda do Império é essa aqui, deixa aí nos comentários. Então receba o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.